administrativa ao Conselho Fiscal do Vasco da Gama relativo ao empréstimo em tela, objeto da reunião de hoje. Então, eu vou fazer aqui a leitura desse documento, na qual a diretoria administrativa explicita as razões da necessidade da tomada desse empréstimo e submete as condições do empréstimo à apreciação do Conselho Fiscal do Clube. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022, ao Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama, aos cuidados dos senhores João Marcos Gomes de Amorim, presidente do Conselho Fiscal, João Marcelo Fernandes Lucas, membro, Silvio Roberto de Almeida, membro. Prezados senhores membros do Conselho Fiscal. A diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, por seu presidente e vice-presidente de Finanças e Estratégia, abaixo assinados, vem, por meio desse ofício, respeitosamente solicitar a convocação do Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama na forma do parágrafo 1º do artigo 90 do Estatuto Social para análise e emissão de parecer opinativo sobre proposta de empréstimo ao clube com as seguintes características: valor, R$ 70 milhões. Contraparte, 777 Partners, LLC, credor. Juros, 15% ao ano pré-fixado. Vencimento, 16 de setembro de 2022. Condição: em contrapartida ao empréstimo, o CRBG deve conceder exclusividade pelo prazo de 90 dias, que é o período de exclusividade, para que o credor possa realizar a due diligence, com o objetivo de avaliar a oportunidade de apresentar uma oferta vinculante de investimento em ações da Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, observando que eventual aceitação do empréstimo não obriga, importante ressaltar, não obriga o CRVG a constituir a Vasco SAF ou a alienar as suas ações, na medida em que a oferta vinculante, se e quando apresentada, deve ter seus termos e condições submetidos à apreciação dos órgãos internos do clube e, em última instância, à aprovação dos sócios reunidos em Assembleia Geral. Caso os sócios do clube decidam aprovar eventual oferta vinculante, mediante a assinatura dos documentos definitivos da transação, o valor do empréstimo será convertido em ações da Vasco SAF, em quantidade proporcional à avaliação de seu patrimônio, sem qualquer incidência de juros. Caso o clube e ou o credor decidam, por qualquer motivo, encerrar as negociações, o valor de empréstimo deverá ser acrescido dos juros e pago até a data de vencimento. O empréstimo será garantido por 1. Compra de até 4 jogadores do elenco do clube a ser exercido por clube de futebol estrangeiro, controlado pelo credor, e de acordo com os termos e condições do respectivo contrato. 2. Cessão fiduciária de 75% das receitas líquidas decorrentes de eventual negociação de direitos de jogadores do elenco do clube, deduzidas as eventuais participações de jogadores, agentes e ou outros clubes. Importante observar que o preço de exercício da opção de compra será o maior valor dentre aquele, 1, obtido em avaliação de empresa especializada escolhida pelo CRBG a partir de uma lista de 10 empresas apresentadas pelo credor, ou o preço apresentado em oferta de terceiros. Além disso, a opção de compra só pode ser exercida pelo beneficiário a partir do início da janela de transferências de inverno da Europa, ou seja, 1º a 31 de janeiro de 2023, ou na janela seguinte, entre julho e agosto de 2023, de modo a não impactar no planejamento do clube para a atual temporada. Como a concretização do exercício da opção de compra depende também da vontade do jogador em se transferir para o beneficiário, o que foge do controle do CRVG e do credor, o empréstimo também será garantido pela cessão fiduciária. Ressalte-se que a cessão fiduciária é restrita a 75% das receitas líquidas obtidas com a negociação de direitos de jogadores, de modo a reservar 20% de tais recursos para pagamento do Regime Centralizado de Execuções, RCE, e outros 5% para pagamentos de parcelas intermediárias do Acordo de Transação Tributária com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Em caso de mora no pagamento dos empréstimos e dos juros, incidirão encargos moratórios da seguinte forma: se o CRVG
pagar ao menos metade do saldo devedor até a data de vencimento, pagamento mínimo, serão devidos juros moratórios de 0,5% ao mês, incidentes sobre o saldo devedor desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e até o efetivo pagamento, e multa de 2% sobre o saldo devedor. 2. Se o CRVG não efetuar o pagamento mínimo até a data de vencimento, os juros moratórios serão de 1% ao mês e será cobrada multa adicional de 8% sobre o saldo devedor. Na hipótese de realização do pagamento mínimo, os encargos moratórios indicados no item 1 acima permanecerão inalterados até 1º de fevereiro de 2023, quando então deverá ser pago o saldo devedor, sob pena de incidência dos encargos moratórios indicados no item acima, item número 2 acima. Ressalte-se que o orçamento de 2022, aprovado pelo Conselho Deliberativo do CRVG, reconhece a necessidade de captação de empréstimos para capital de giro no atual exercício social, no valor total de R$ 73 milhões, valor que seria praticamente coberto com a aprovação e tomada do empréstimo em tela. A necessidade de recursos é premente, pois o CRVG se encontra com grandes dificuldades de fluxo de caixa, o que tem resultado em atrasos no pagamento de fornecedores e prestadores de serviço que perduram há 4 meses. Além disso, o clube deve pagar um valor referente ao RCE até o fim do atual mês de fevereiro, referente ao mês de competência de janeiro, conforme previsto no plano de pagamento de credores. Por tais razões, a diretoria administrativa entende que o empréstimo oferecido é uma boa oportunidade para atender às necessidades de capital de giro de curto prazo do CRVG e regularizar os pagamentos em atraso, permitindo com que o clube atravesse boa parte da difícil temporada de 2022 sem novos atrasos no cumprimento de obrigações e tenha tempo adequado para reorganizar as suas finanças. O clube também obteve propostas de empréstimo no valor de R$ 70 milhões junto aos bancos Daicoval e BMG, embora com custos mais elevados que os juros cobrados pelo credor, documentos em anexo, e pendentes do oferecimento de garantias pelo clube. No entanto, a opção de compra e a cessão fiduciária garantias oferecidas ao credor tendem a ser aceitas apenas por entidades que atuam no futebol e não por bancos, o que dificulta a tomada de empréstimos junto a instituições financeiras. Além disso, a tomada do empréstimo é atrelada apenas ao período de exclusividade e não obriga o CRVG a seguir com eventual transação, se for essa a vontade dos sócios. Nesse caso, o clube terá tempo suficiente para pagar o empréstimo, por exemplo, com a negociação de jogadores nas janelas de transferência do verão europeu de 2022, entre 1º e 31 de agosto ou no inverno europeu de 2023, ou substituí-los por outra captação financeira, como, por exemplo, com a constituição da Vasco SAF e dada ações em garantias de empréstimos junto a instituições financeiras ou até mediante a negociação de outra transação. Pelas razões acima expostas, a diretoria administrativa solicita a emissão de parecer desse egrégio Conselho Fiscal sobre a proposta de empréstimo, pleiteando a sua aprovação. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente assina o presidente da diretoria administrativa, Jorge Salgado, e o vice-presidente de Finanças Estratégicas do Vasco da Gama, Adriano Dias Mendes. Senhor presidente, esse foi o expediente encaminhado pela diretoria administrativa ao Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama, e sobre essa manifestação, o parecer do Conselho Fiscal do Vasco da Gama foi elaborado. Eu gostaria de passar a palavra agora para o vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes, que vai fazer explanações complementares à exposição do ofício remetido ao Conselho Fiscal.